Na última sexta-feira, 22 de abril, o deputado Alexandre Frota solicitou a retirada de tramitação e o arquivamento do PL 718/2022. Se você ainda não sabe o que é isso, esse PL, esse projeto de lei, previa a criação de uma lei para obrigar a taxação na fonte, na hora de compra de todas as importações feitas por pessoas físicas. Você, quando fosse comprar no AliExpress, na Banggood, em outros sites internacionais, você teria que recolher o imposto de importação, esses absurdos 60% são cobrados aqui no Brasil, não importa o valor da sua compra. Se fosse uma compra de R$10, ou de R$100, ou de R$1.000, você teria que recolher o imposto, não teria mais isenção nenhuma para compra internacional. Em vez de ficar pedindo para o governo aumentar o imposto dos outros, que o governo diminuísse o imposto deles. Mas não, eles preferem ir pelo caminho mais fácil. A gente tem o governo aqui, nós temos contatos, vamos utilizar nossa força para pressionar o governo para aumentar o imposto dessa galera. É isso que eles fizeram, só que fizeram isso num momento muito inapropriado. Este ano 2022 ainda é um ano eleitoral. Em outubro próximo teremos eleições para governador, para deputado, para presidente da República, para senador. E ninguém quer botar a mão no assunto que provocou tamanha comoção. E exatamente isso que aconteceu nesse momento. Nós vencemos uma batalha, não vencemos a guerra. Essas pessoas não desistiram do projeto delas, elas sentiram que o momento não era apropriado, foram lá e fizeram um recuo tático, apenas um recuo, para esperar o momento mais adequado de voltar com esse assunto à discussão. Não tenham dúvida que, passadas as eleições de outubro, esse assunto vai voltar com força no Congresso e lá no Ministério da Economia, para que novamente venham com esse assunto, com essa proposta de taxar as compras internacionais feitas por pessoas físicas. Argumentaram o seguinte, que na Europa já funciona assim, que lá na Europa, quando você compra um produto lá no AliExpress, você já tem que recolher o imposto na hora. Olha só, pessoal, eles pegam uma coisa que acontece, transformam essa coisa, pega só a meia-verdade e o resto esconde e só mostra aquela parte que interessa. O que acontece na Europa? Todos os países europeus hoje têm um regulamento aduaneiro único. Todas as compras feitas por europeus de fora do bloco, de qualquer país de fora do bloco, seja da China, do Brasil, dos Estados Unidos, por exemplo, se for uma compra de até 150 euros, essa compra ela é isenta dos chamados direitos aduaneiros. O que são direitos aduaneiros? É o imposto de importação aqui do Brasil. Se eu sou um português e compro um celular no AliExpress, eu não vou pagar imposto de importação sobre esse celular se ele custar até 150 euros. É assim que funciona. O que eu vou pagar sendo europeu? Eu vou pagar só o IVA, o VAT, que é uma sigla em inglês, Imposto sobre Valor Agregado. Esse imposto sobre valor agregado é um imposto que incide sobre vendas entre os países europeus. Aqui no Brasil, o IVA seria o nosso ICMS, que também em breve vai estar presente em toda a compra internacional que a gente fizer e for taxada. Então, se você reside em Portugal e compra um celular da China, 150 euros, você vai pagar só o IVA. Em Portugal, o IVA é de 23%. Você, aqui no Brasil, estaria muito bem atendido com qualquer celular de até 150 euros, pagando apenas o ICMS, que aqui no Brasil varia de 17%, na maioria dos estados, até o absurdo de 25%, que é o valor cobrado no estado de Minas Gerais. Um dos argumentos mais fortes que vem sendo usado aí por esses empresários que querem a restrição das importações é o de que existe muita sonegação fiscal nas declarações aduaneiras, nas descrições das encomendas, nos valores que são apresentados lá para taxação pela alfândega. É impossível analisar isso sem pensar naquele paradoxo do ovo e da galinha, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quando a gente traz esse paradoxo aqui para a tributação na importação, a taxa é alta porque a sonegação é alta ou a sonegação que é alta porque a taxa é abusiva? Fica fácil responder quando a gente compara esses números com pessoas residentes em outros países. Vamos fazer um cálculo de imposto aqui, de uma importação feita para os Estados Unidos, feita para Portugal e feita para o Brasil, o mesmo produto, o mesmo valor, vamos ver quanto que fica de imposto? É possível fazer essa comparação. Este é o site que nós vamos utilizar, o simplidori.com, é uma calculadora simplificada de taxas de importação em inglês, o link está aí na descrição do vídeo. Para passar para português, eu estou aqui no Google Chrome, é só clicar com o botão direito, traduzir para o português, pronto, já está o site todo na língua aqui do Brasil. Nós vamos calcular aqui uma importação para os Estados Unidos, uma importação para Portugal e uma importação para o Brasil.
para calcular a importação para o Brasil, nós vamos usar um outro site, porque nós vamos usar o parâmetro do RTS, que é a taxação via postal. Para comparar o custo de importação para 3 diferentes países, nós vamos usar os mesmos parâmetros. Vamos considerar um celular no valor de $150 comprado da China. Então vamos lá, vamos importar da China, país aqui de origem, estou importando de China. A moeda selecionada aqui, eu vou colocar a moeda, o dólar americano, USD. O país para onde vai esse celular hipotético, Estados Unidos. E a moeda também USD, dólares. Na descrição do produto, vou colocar aqui telefone móvel em inglês, que é mobile phone. Quando eu informo aqui a descrição do produto mobile phone, ele já vai apurar automaticamente qual é o código de classificação de celulares nas tabelas aduaneiras. O valor do produto, no caso $150, quantidade 1, o preço é o preço CIF, frete 0, porque já está aqui no preço CIF, custo do seguro 0, porque está aqui no preço CIF, e agora eu vou calcular quanto que um americano vai pagar para comprar um celular de $150 da China. Calcular taxas e impostos de importação, cliquei, está aqui, a resposta está aqui embaixo. A importação de um produto classificado com o código SH 851712 é o código para mobile phone, para celulares, para o ZEUA da China, CN, com valor de $150, resulta no seguinte: taxa 0%. Não existe imposto aduaneiro, imposto de importação para um celular de até $150 importado para os Estados Unidos. IVA, imposto de vendas, também 0, ou seja, um americano paga 0 de imposto para comprar um celular da China, de custo de até $150. Guarde essa informação. Agora, nós vamos repetir o cálculo, mas para Portugal. Aqui também, dólares, mobile phone, mesmo preço, $150, quantidade 1, preço CIF, frete 0, custo seguro 0, porque já está incluído aqui. Calcular taxas e impostos de importação. Para Portugal, um celular de $150 vai estar dentro do limite de isenção de €150 e o português vai pagar de imposto esse valor aqui, ó, apenas o IVA. Não tem imposto aduaneiro, não tem imposto de importação para celulares ou para qualquer outro tipo de produto de valor de até €150. $150 fica um pouquinho menos que €150, porque o euro é mais valorizado que o dólar. Não se paga imposto aduaneiro, como você pode ver aqui, 0% de imposto de importação, paga apenas o IVA para Portugal, que é de 23%, paga $34,50. Isso para Portugal e para qualquer outro país europeu. Já para o Brasil, como a gente vai usar o RTS, não dá para usar essa ferramenta, tem que usar o tributado.net. É uma calculadora de imposto de importação via postal, pelo chamado regime de tributação simplificada. Aqui você tem os valores das principais moedas, libra, euro e dólar. Aqui você tem a alíquota de CMS, conforme o seu estado. Vou colocar aqui Rio de Janeiro, que é onde eu resido atualmente. A moeda está aqui, 4,88. Imposto de importação é 60%. Aqui no Rio de Janeiro não tem ICMS. O IOF não vai incidir, já está pago esse produto, ele só vai chegar para eu ser taxado. Então tirei aqui o IOF, é 0. E o valor do produto é $150. Custo de frete é 0, porque está incluído no preço, a gente considerou que está tudo incluído, preço CIF. Eu vou pagar R$ 439,20 de imposto. R$ 439,20 sobre a cotação do dólar agora, que foi apurada, 4,88, vai dar $90 de imposto. Estes são os valores que nós pagaríamos para ter um celular aqui no Brasil, recebido aqui no Rio de Janeiro, tributado sobre o valor real da compra. Um celular que custa $150 custaria $90 de imposto. Somado a isso aqui também tem o despacho postal de R$ 15. Então os R$ 439 aqui, 439,20 mais 15, despacho postal, vai gerar para mim uma despesa de R$ 454,20 para comprar um celular que custou R$ 732. O
português pagou, vamos ver aqui, ó, R$ 34,50 de IVA, não é imposto de importação, equivale ao ICMS. R$ 34,50 vezes 4,88, que é a cotação do dólar em reais hoje, o português pagou o imposto equivalente a R$ 168,36. Vamos salvar aqui na memória. R$ 439,20 é o que eu paguei aqui no Brasil. Vou dividir isso pelo valor de Portugal. Nós pagamos 2,6 vezes mais caro para ter um produto aqui no Brasil do que um português paga para ter um produto recebido lá na Europa. Como vocês podem ver, o imposto de importação no Brasil, ele é colocado num patamar totalmente fora da realidade de outros países de primeiro mundo, e isso realmente coloca a nossa taxa como uma das mais abusivas do planeta. Nada justifica essa taxa de 60% que é cobrada aqui no Brasil. Aliás, justifica sim. O grande protecionismo que existe aqui no nosso país é o único fator que justifica uma taxa tão expressiva, uma taxa tão cara, tão abusiva como esta que a gente tem na importação via postal, que é de 60%. Taxa que realmente é irreal, é algo assim que não se vê por aí nos países de primeiro mundo, país da OCDE, na qual o Brasil quer entrar como parceiro, como membro. A partir desses números que a gente viu aqui, de tributação em outros países, e fazendo uma análise pragmática do que ocorre na prática, sem juízo de valor, sem entrar em qualquer outro tipo de discussão, só para analisar o que acontece, a gente tem o seguinte: com essa taxa abusiva de 60%, a pessoa faz conta e vê que vale a pena correr o risco de pedir uma declaração menor para pagar um imposto menor. E acaba que esse imposto que hoje é cobrado pela alfândega sobre essas declarações que são realizadas, são impostos que colocam o valor pago pelo brasileiro muito próximo e pouco acima do que é cobrado lá em Portugal. Quem acompanha os nossos vídeos aqui, quem acompanha os nossos grupos, sabem que a gente não recomenda essa prática, que a gente diz para as pessoas evitarem e não fazerem, não pedirem declarações de valores para fugir de taxa, porque isso pode chamar uma multa, isso pode chamar uma fiscalização mais dura. O fiscal vai olhar, vai ver um celular declarado 30, 40 dólares, vai, isso aqui não custou só 30 dólares, separe isso aí que eu quero ver com mais calma, pede documentação. É isso que vai acontecer, é isso que acontece quando você pede uma declaração que foge da realidade. Não seria muito melhor pagar só 25% de imposto e ter a tranquilidade de receber meu pacote sem multa, sem nenhum problema? É assim que funciona na Europa. E seria muito bom que funcionasse aqui no Brasil assim também. Eu considero justo pagar imposto porque eu quero um Estado que ofereça para mim saúde, educação e segurança. O que não dá é para pagar 60% de taxa e dizer que está bacana, que está bonito. Não está. Com esse vídeo eu tentei mostrar para vocês que todos os argumentos utilizados pelos empresários que querem restringir as importações, eles carecem de fundamentação lógica e de fundamentação fática. Eles simplesmente usam a narrativa, pegando meias verdades, colocam isso na mídia como sendo verdades concretas, como sendo a única verdade, e com isso tentam manipular os interesses, manipular a opinião pública, manipular os congressistas, as autoridades federais contra as importações. O que a gente viu aqui hoje é que o brasileiro é o que mais paga imposto de importação. Se o Brasil quer entrar na OCDE, quer ser um membro do clube dos países ricos, nós precisamos acabar com essa mentalidade protecionista do empresariado brasileiro. Esse protecionismo só causou males à população brasileira e ao país, à economia do Brasil. Nós poderíamos hoje ter uma indústria de tecnologia competitiva, 100% nacional de verdade, se lá atrás, nos anos 80, nós tivéssemos adotado uma política totalmente contrária à que foi adotada. Ao invés de fechar o mercado, deveríamos ter aberto o mercado para permitir que os jovens daquela época tivessem acesso àquela tecnologia nascente e pudessem desenvolver aplicativos, desenvolver hardware, desenvolver sistemas que hoje estariam competindo aí com outro sistema, com outros hardwares de outras grandes empresas de outros países do mundo afora. Quando a gente lembra que o Windows, que a Apple nasceu numa garagem com jovens, quando a gente lembra que o Google também nasceu numa garagem, que a Amazon, que o Jeff Bezos montou a Amazon numa garagem, e a gente pensa que aqui no Brasil, os jovens, na época deles, os jovens contemporâneos deles, não tiveram essas mesmas oportunidades, essa mesma infraestrutura de tecnologia que eles tiveram para poder fazer o que eles fizeram, a gente vê quanto que essas pessoas foram prejudicadas. Não dá para a gente corrigir o passado, mas a gente pode evitar os erros no futuro. E este é o momento. A gente precisa abrir o mercado brasileiro, principalmente para a tecnologia. Usar o modelo europeu de importação
para a taxação das importações de pessoas físicas seria o ideal, mas essa é a minha opinião. Eu considero justo que nós tivéssemos um limite de isenção no Brasil para aplicação do chamado imposto de importação, ou seja, da barreira aduaneira às importações, que é o que configura o imposto de importação. Ele é um imposto que tem essa natureza, simplesmente essa natureza, não é arrecadatória, é simplesmente uma barreira de preço. É para isso que existe o imposto de importação. E que a gente pagasse apenas o ICMS, que corresponde ao IVA da Europa. O ICMS é um imposto sobre vendas. Se eu comprei um produto, se alguém me vendeu um produto, seria justo que eu pagasse esse imposto, mas dentro do limite de isenção, para não incidir também, ou seja, mais um tributo que seria o imposto de importação. E acima desse limite de isenção, que ao invés de se adotar uma única alíquota abusiva de 60%, que se adotasse alíquotas intermediárias a partir de 0%, conforme o nível de sensibilidade daquele tipo de produto para a indústria realmente nacional. Quando eu me refiro à indústria 100% nacional, aquela indústria que realmente fabrica e produz os seus produtos aqui no Brasil. Não os casos das multinacionais que trazem produtos manufaturados de fora, montam aqui no Brasil e vendem como se fosse um produto nacional, que não é. Na verdade é um produto importado já com benefício fiscal, uma isenção de impostos por estarem sendo montados aqui no Brasil, dentro do chamado processo produtivo básico. E esse mesmo produto é vendido aqui no Brasil por essa mesma empresa por 3, 4, 5 vezes mais caro do que ela vende no seu mercado de origem, no seu país de origem. Isso está errado. Isso não pode prosperar. Isso é criar não barreira à importação, isso é criar barreira ao desenvolvimento da sociedade. É impedir que as pessoas tenham acesso à tecnologia. Ao contrário de favorecer a economia, esse modelo de negócio na área de tecnologia no Brasil está impedindo o desenvolvimento das pessoas. Com o 5G que está para chegar, nós vamos ter uma desigualdade digital ainda mais profunda com esses preços que são praticados aqui no Brasil. E quando a gente compara esses preços lá fora, aí é que a gente consegue ver porque a gente tem essa desigualdade digital tão grande aqui no Brasil, porque nós temos esse abismo digital. Esta é a minha causa, esta é a minha batalha pessoal aqui no YouTube. Estamos aqui para trazer para você orientações e dicas para que você possa ter uma vida mais inteligente com tecnologia, sem ter que pagar caro por isso, sem ter que pagar esses preços absurdos que são cobrados aqui no Brasil. Eu espero com esse vídeo ter apresentado para você argumentos para você combater a narrativa que está sendo criada de que as importações prejudicam o varejo brasileiro. Tudo que a gente viu aqui mostra que não, que é apenas uma narrativa criada por empresários que querem a proteção do governo para continuar praticando os preços que eles praticam aqui no Brasil, sem ter que rever seus processos, sem ter que rever suas margens de lucros, sem ter que fazer investimentos em processos, sem ter que negociar a redução de tributos. Eles procuraram simplesmente o caminho mais fácil, que é pedir o aumento do imposto dos outros, e para isso criaram uma narrativa que tenta confundir, que tenta criar uma animosidade contra as importações, falando em sonegação fiscal, falando em perda de empregos, falando um monte de besteiras que não correspondem à realidade. Esse comparativo de hoje mostrou que nós, na verdade, somos um país ainda muito fechado ao mundo e que os nossos impostos de importação são absurdamente caros. Diz pra gente aí nos comentários o que você achou desse vídeo, mas vamos manter um debate sereno, ok? Se tiver termo chulo, infelizmente a moderação aqui não permite que os comentários apareçam aí, a gente não vai poder ver a sua opinião. Então tente manter um debate dentro da civilidade. Por hoje é só, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e passe a nos acompanhar.